a dolorosa história de luxúria e vingança envolvendo Tamar e Absalão. Tamar e Absalão representam uma das histórias mais trágicas de luxúria e vingança relatadas na Bíblia. Essas narrativas bíblicas servem como alertas sobre as consequências das companhias que escolhemos. Poucas são tão dramáticas quanto a história de Tamar e Absalão. Ambos eram filhos de Davi, mas de mães diferentes. Absalão era filho de Maaca, enquanto Amnon era filho de Ahinoam, tornando-os meio-irmãos. Amnon desejava ardentemente Tamar, sua bela meia-irmã e irmã completa de Absalão. Na sequência, Absalão, filho de Davi, tinha uma bela irmã chamada Tamar, e Amnon, também filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu, pois ela era virgem, e ele achava impossível aproximar-se dela. Porém, Amnon tinha um amigo astuto, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab, percebendo a tristeza de Amnon, aconselhou-o a fingir-se de doente e pedir que Tamar preparasse comida para ele, para que pudesse comê-la de suas mãos. Este episódio é descrito em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 1 a 5. Absalão, cujo nome significa a paz de seu pai, e Amnon, que significa fiel, estável, não faziam jus aos seus nomes. Jonadab, apesar de astuto, deu um conselho desastroso a Amnon, desencadeando uma série de eventos infelizes. Jonadab, primo de Amnon, foi um mau conselheiro, como apontado por um conhecido comentarista bíblico, que o descreveu como um amigo carnal e inimigo espiritual. Amigos podem levar ao erro espiritual, como foi advertido em Israel, e mesmo amigos bem-intencionados podem oferecer consolo falso e maus conselhos, como os amigos de Jó, aumentando seu sofrimento e desagradando ao Senhor. Segundo Paulo, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Se Absalão era meu irmão, então claramente Tamar era minha irmã. Na sua luxúria, Amnon não se permitiu chamar Tamar de irmã, mas sim, irmã de Absalão. A força da luxúria é poderosa o suficiente para distorcer nossa percepção do mundo ao redor. Levada pela luxúria, Amnon cometeu um ato maligno. Jonadab sugeriu a Amnon que armasse um encontro fraudulento com Tamar. Eles não precisaram dizer explicitamente "force-se sobre Tamar", pois em sua maldade compartilhada, ambos pensavam os mesmos pensamentos perversos. Amnon fingiu-se de doente, e quando o rei o visitou, pediu que Tamar viesse preparar comida para ele. Então, Davi enviou Tamar à casa de Amnon, onde ela preparou a comida e a serviu. Mas Amnon recusou-se a comer. Ele mandou todos saírem e pediu que Tamar levasse a comida ao quarto. Quando ela entrou com a comida, Amnon agarrou-a e exigiu que ela se deitasse com ele. Tamar resistiu, mas foi violada por Amnon. Este evento é detalhado em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 6 a 14. Davi, ao que parece, tinha uma atitude tolerante em relação a seus filhos. Talvez por se sentir culpado por ter muitas esposas, filhos e responsabilidades de Estado, não dedicou tempo suficiente para ser um verdadeiro pai para eles. Amnon seguiu rapidamente o conselho malicioso de Jonadab. Infelizmente, as pessoas normalmente não reagem da mesma forma quando recebem um conselho divino. Após o conselho de seu falso amigo, a maldade de Amnon revelou-se naturalmente. Tamar, consciente da imoralidade e da vergonha da situação, resistiu. Mas Amnon, cego pela luxúria, não viu o que era evidente. A emboscada estava armada. A pedido da família real, a inocente Tamar foi levada ao quarto do seu meio-irmão supostamente doente. Este episódio é descrito em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 15 a 18, na Bíblia New American Standard. Após o ato, Amnon passou a odiar Tamar intensamente, revelando que seus sentimentos por ela eram de luxúria, não de amor. Amnon interessava-se por Tamar apenas pelo que poderia obter dela. Em muitos relacionamentos baseados na luxúria, há uma mistura de amor e desejo, mas em Amnon prevaleceu apenas a luxúria.
Seu arrependimento veio do fato de nunca ter realmente amado Tamar, mas ter sido motivado somente pela luxúria. Tamar tornou-se um constante lembrete de sua própria tolice. Amnon queria afastar qualquer lembrança de seu pecado. Tamar, merecedora de melhor tratamento como israelita, parente e irmã, foi tratada com desprezo por Amnon. Este trecho está em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 19 a 20. Tamar, angustiada, cobriu-se de cinzas, rasgou suas vestes reais e saiu chorando. Absalão, seu irmão, consolou-a e manteve silêncio sobre o incidente, embora já estivesse planejando vingar-se de Amnon. Davi, furioso, não puniu Amnon como deveria, talvez ainda processando seu próprio pecado anterior. Consciente de sua responsabilidade, Davi sentiu-se incapaz de agir. O pecado intencional nos priva da liberdade moral e de testemunhar livremente. Esta passagem está em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 21 a 22. Davi, ao ouvir sobre tudo isso, ficou furioso, mas não tomou nenhuma atitude contra Amnon, talvez por se reconhecer culpado em circunstâncias semelhantes, e assim, achar que não tinha autoridade moral para repreender o filho. Por 2 anos, Absalão planejou sua vingança contra Amnon pelo que fez a Tamar. Absalão mostrou astúcia semelhante à de Amnon, ao convidar Davi a permitir que Amnon e todos os filhos do rei viessem a uma festa, fazendo com que Davi se tornasse parcialmente responsável pelo encontro, assim como Amnon fizera Davi permitir que Tamar o visitasse com comida. Durante a festa, quando Amnon estava alegre pelo vinho, Absalão ordenou a seus servos que o matassem, cumprindo sua vingança. Este trecho está em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 28 a 29. Absalão, o executor astuto, aguardou o momento certo para agir contra Amnon, que provavelmente estava ansioso pelo encontro com Absalão, mas relaxou após beber vinho. No momento certo, Absalão ordenou que Amnon fosse morto, e seu plano foi executado, resultando na morte de Amnon. Como julgamento pelo pecado de Davi, Deus prometeu que a espada jamais se afastaria de sua casa, segundo Samuel 12, versículo 10. Agora, a espada jamais deixará tua casa, disse Deus a Davi, cumprindo suas promessas. Este episódio está descrito em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 30 a 36. Ao saber da morte de todos os filhos do rei, Davi ficou desolado, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, rapidamente informou que apenas Amnon estava morto, produto da vingança de Absalão, desde o dia em que ele violou Tamar. Absalão fugiu, e Davi e todos os seus servos choraram profundamente. A reação de Davi, mais de luto do que de incredulidade, indica que ele talvez soubesse do potencial de maldade de Absalão. Jonadab, talvez buscando ganhar a confiança de Davi, trouxe a notícia de que apenas Amnon havia sido morto, mas Deus sabia que Jonadab tinha iniciado todo o curso de eventos com seu conselho malicioso a Amnon. Ao saber da morte de Amnon, o herdeiro do trono, Davi ficou devastado. A falta de repreensão de Davi a Amnon contribuiu para sua morte. Se Davi tivesse aplicado a correção bíblica de acordo com Êxodo 22, versículos 16 a 17 e Deuteronômio 22, versículos 28 a 29, Absalão não teria sentido tanta liberdade para administrar sua própria correção brutal. Absalão fugiu para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Ele não foi para uma cidade de refúgio, pois era culpado, e as cidades de refúgio eram destinadas apenas para proteger os inocentes. Absalão escolheu refugiar-se em Gesur porque sua mãe era filha do rei de lá. Este trecho está em 2 Samuel, capítulos 13, versículos 31 a 36. A Bíblia oferece conselhos cautelares sobre a escolha de amigos. Por exemplo, aconselha a não se associar a pessoas de temperamento rápido. Provérbios capítulo 22, versículos 24 a 25. Os capítulos 1 e 4 de Provérbios nos aconselham a evitar aqueles que nos tentam ao erro. Devemos evitar associar-nos com malfeitores, independentemente das recompensas tentadoras que possam oferecer. Aqueles cujos pés correm para o pecado
devem ser evitados a todo custo. O caminho da retidão é o único que leva à amizade com Deus.